O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria podemos então dar início a um novo tempo. É como nós estamos habituados, no nosso ano civil, quando nós passamos, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, nós então logo colocamos em mente e ouvimos muitas pessoas dizer: ano novo, vida nova. E de fato assim deve ser. Mas para que o ano seja de fato novo, não é apenas a virada do ano que vai mudar o ano. É preciso nós então fazemos essa mudança, fazemos essa melhoria diante daquilo que nós então precisamos e temos a poder então adaptar, evoluir, avançar ou progredir, como nos diz a liturgia de hoje. E para isso, meus queridos amados irmãos, nós iniciamos então com o tempo do Advento. Advento, palavrinha que significa advir. E quem que está para vir? Ora, nós estamos então às vésperas de poder celebrar então o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então, você pode dizer para mim: mas a gente já celebra Natal todo ano, por que ficar repetindo? Não é repetição, é fazer memória, ou como nós chamamos na liturgia ou na teologia, anamnese, é memória. Então não é somente fazer uma encenação, mas é viver novamente esse Deus que veio uma vez e lançar o olhar para a segunda vinda dele e nos preparar para a segunda vinda de Cristo, porque a primeira já passou, mas nós queremos então lembrar desse fato que realmente mudou e muda a história do ser humano, o nascimento, a encarnação do Filho de Deus que vem em nosso auxílio, que vem em nosso socorro. Então é esse Deus que há de vir, ele já veio, mas vai vir novamente. E aí você vai entender o porquê dessas leituras que a liturgia de hoje nos propõe. Porque olhando essas leituras, nossa, é pavor, Porque fala para nós então de céu abalado, barulhos, angústia, dor, sofrimento. Mas você pode dizer: mas isso aí tudo já estamos vivendo. Então, tudo isso é sinais, para que nós possamos então nos preparar para que então, quando Deus vier, nós não sejamos surpreendidos. Aí você pode dizer: mas nossa, não vai ser agora que Deus vai vir, mas nós podemos ir até Ele. Quantas pessoas que nós conhecemos, por exemplo, no tempo da pandemia, que jamais nós iríamos imaginar que iriam partir tão cedo e foram à presença de Deus, foram chamados à presença dEle. Então nós não sabemos a hora, o momento, e não podemos então ficar de braços cruzados, entregando diante aquilo que nós acabamos de ouvir no finalzinho do Evangelho, somente com as preocupações da vida, a comilança, embriaguez, a bebedeira. Não, nós devemos então viver esse mundo, mas nos preparando para que quando o Senhor chegar, nós então possamos estar de pé diante desse Deus que vai vir para poder julgar os vivos e os mortos. Então, meus queridos amados irmãos, vivendo a nossa fé,
e buscando então fazer da nossa vida uma vida que de fato corresponda àquilo que o Senhor pede para cada um de nós, de vivermos o amor, a partilha, a solidariedade. E é bonito porque chega o finalzinho do ano, a gente começa a perceber que os corações vão então, abrindo-se ainda mais para a necessidade do outro, a dor do outro. E por que isso somente dura esse determinado tempo, ou seja, o final do ano? Não pode ser ampliado os demais meses do ano também? Claro que pode e deve ser feito, mas para que isso então aconteça, é preciso que nós então tenhamos consciência de que a nossa vida deve ser um constante viver no amor, na partilha, na gratuidade e principalmente na fraternidade com as pessoas mais necessitadas. E para isso, meus queridos amados irmãos, a liturgia de hoje então nos enriquece. Olha só a primeira leitura, extraída então do livro do profeta Jeremias. Jeremias, que viveu um tempo conturbado, como nós já ouvimos, mas repito mais uma vez, ele vive então o tempo do exílio. Ele viveu aproximadamente ali 40 anos no seu ministério, um tempo muito longo. Então ele passou pela fase do exílio, ou seja, onde foram levados, sob as garras de Nabucodonosor para a Babilônia e saíram de Jerusalém. O templo foi destruído, enfim, um tempo muito difícil para o povo de Israel. Então ele viveu todo esse período, desde então, onde foram levados escravos para outra terra, até mesmo a retomada, ou seja, a volta para a terra de Jerusalém. E olha, esse texto foi escrito então quando eles já voltaram para Jerusalém. E você pode me dizer e imaginar, mas poxa, então já passou o tempo das coisas ruins, passaram e agora tudo se faz novo. Sim, tudo se faz novo, mas é preciso construir esse novo. E aqui está o grande desafio para Jeremias, e talvez também seja o grande desafio para nós, que passamos por dificuldades, no decorrer de todo esse ano, estamos passando, e tem gente que não vê a hora de acabar esse ano, tanta coisa ruim que viveu. Não, tomara que vire a página e o outro ano seja diferente, mas vai ser diferente se nós fizermos a diferença, Então, muitas situações nos fazem querer que logo o tempo passe, mas nós precisamos então aprender até mesmo com as dificuldades, com as dores, sofrimento, tudo aquilo de ruim que nós passamos. Nós devemos então transformar tudo isso que aparentemente se tornou para nós algo que nos prejudicou, algo que então muitas vezes nos trouxe dor, sofrimento, mas transformar tudo isso em graça. Porque Deus realiza isso em cada um de nós e nos ajuda a enxergar o paraquê de cada situação dessa que nós vivenciamos. Tudo serve para poder nós corrigirmos a nossa atitude, melhorarmos nossos pensamentos, para fazermos diferente, para não acontecer de sofrer novamente. Tem gente que então pede a Deus uma cura, uma graça, e aquilo então vem e acontece, mas a pessoa não muda, continua nas mesmas ações, mesma atitude. E como que a pessoa quer que aquilo então, aquela graça, ela permaneça na vida dela? Não é possível, só é possível se nós fizermos a diferença e a transformação. Então, esse é o convite que então hoje a primeira leitura traz para o povo de Israel. Para poder reconstruir o novo, é preciso começar a construção, não pelo templo físico, mas o templo espiritual que somos cada um de nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jeremias traz uma mensagem de esperança para esse povo. Olha só, ele diz o seguinte: virão dias em que o Senhor vai fazer cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel. Então naquele tempo vai brotar lá de Davi, porque Davi para eles é um rei que foi o melhor rei. Então Deus prometeu trazer sempre um descendente de Davi para poder governar, administrar, e Deus vai suscitar então um broto descendente de Davi para poder então fazer justiça para o seu povo. Então isso é sinal de esperança, porque a justiça não é a justiça dos homens, porque a justiça dos homens são falhas, são limitadas e demoram demais. Quantas pessoas não têm um processo na justiça e estão esperando e demora? Mas Deus pode até mesmo demorar, mas a justiça do Senhor é certa e é correta, porque Deus vê o coração e Ele pode então fazer aquilo que é correto, enquanto nós homens,
Nós apenas olhamos aquilo que está por fora, mas não conhecemos o que está por dentro do ser humano. Mas Deus faz justiça. E eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivenciado, mas no momento certo Deus vai fazer justiça. Não desanime, pelo contrário, alimente e renove a sua esperança, porque essa é a promessa que Deus fez ao povo de Israel e continua a fazer para cada um de nós. É que essa primeira leitura então vem trazer para nós: o Senhor é a nossa justiça. Então esse deve ser, essa frase deve marcar o nosso coração, para que nós então não caiamos no desespero, a qual muitas vezes nós entramos, porque achamos que está demorando, achamos que o ser humano é falho, que está movido por interesses alheios, enfim, mas Deus é a nossa justiça. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos, como o salmista, rezar esse belo salmo, que é uma pessoa que teve a experiência de poder experimentar a justiça de Deus. E olha só: Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Coloca somente a confiança em Deus, espera em Deus, porque Ele não falha. Deus é providente e no momento oportuno Ele virá fazer a sua justiça. E o salmista, ele fez essa experiência e nos convida, nos chama, podemos também seguir, porque no momento oportuno Deus virá. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos ir para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, que vai nos acompanhar nesse novo ano litúrgico, é o evangelista onde nós vamos ouvir por várias vezes Jesus em oração, Jesus falando para os pobres. E olha, a comunidade de Lucas é formada por pessoas realmente pobres financeiramente falando, mas também pobres espiritualmente, porque temos pessoas que perderam também o seu brilho, a sua esperança e a razão do seu viver, como nos dias de hoje. Então é um evangelho muito lindo, que particularmente eu gosto, porque é um evangelho que fala aos nossos corações da nossa realidade, do povo simples, sofredor, que também existia naquele tempo e continua a existir, e muitos deles fazem parte da nossa vida, fazem parte das nossas comunidades. Então nós vamos ouvir o evangelista Lucas no decorrer desse ano. E olha só que interessante, mas poxa vida, poderia começar de uma forma diferente, mas vai começar justamente com esse evangelho. Mas olha que interessante, esse evangelho ele foi escrito, no finalzinho dele aqui, foi escrito com uma linguagem diferente, a linguagem chamada e conhecida como apocalíptica, que fala de sinais, que fala de coisas que as pessoas, geralmente quando escrevem nesse tipo de linguagem, estão passando por um tempo de perseguição, e para poder então não ser reconhecida aquilo que elas estão transmitindo, elas usam então um tipo de linguagem, de figuras, de teofanias, de coisas da natureza, fenômenos, para poder então ali transmitir a sua mensagem. Então não fique assustado com essa leitura, mas olha que interessante. Nós temos então Jesus que inicia dizendo aos seus discípulos e a nós hoje: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ora, isso já não acontece? A gente então, quando viu ontem aquela cerração, a neblina, você logo sabe, no outro dia vem sol. Quando o tempo está fechando, vem os ventos, vai vir chuva. Então há sinais, que acontecem, que já estão entre nós. Mas olha só o que Jesus quer dizer. Ele vai dizer o seguinte: na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar. Quantas pessoas, que passam aí por tempo de enchente, de chuva, ficam angustiadas. Por quê? Porque aquilo traz destruição para as pessoas. E não é para poder colocar medo nas pessoas, mas para poder alertar as pessoas, Então Jesus ele utiliza esse tipo de palavra, de frase, de fenômenos, para poder então dizer o seguinte para nós, para a gente resumir aquilo que está no evangelho de hoje. Olha, tudo isso acontece, está no meio de vocês, mas não percam tempo, porque tem muitas coisas que nos impedem de poder ver os sinais que acontecem, e com isso você se afasta daquilo que é a essência da vida do ser humano, de poder se preparar para quando o Senhor chegar, estar todos de pé. Muitas pessoas, não, esse negócio de igreja, isso aí, quando eu estiver mais velho, de idade avançada, eu vou para a igreja, aí eu faço alguma obra, participo de uma pastoral, um movimento, alguma coisa, mas enquanto isso eu vou curtir a vida. E o que é curtir a vida para ele? Ora, é estar na farra, na bebedeira, nos prazeres do mundo, é isso.
Então, aí o que acontece? A pessoa ali sofre um acidente, né? Não estou sendo catastrófico não, viu? Mas estamos analisando essa situação. A pessoa sofre um acidente e vai falar: poxa vida, Deus não me esperou, Deus não me deu tempo, Deus não me deu oportunidade. Deu. A gente tem a oportunidade de a cada amanhecer de poder mudar, melhorar. Mas muitas vezes a gente está preocupado, acordei cedo, poxa, vai para a igreja hoje? Não vou para a igreja não, hoje tem um churrasco lá, não, vou lá, tem um show, tem um futebol, tem isso, aquilo, outro. Ou seja, outras coisas ocupam o espaço da vida da gente e nos impede de poder refletir, de nos tornar as pessoas melhores. E aí então, quando o Senhor vir, ou nós formos até Ele, como nós vamos estar diante dEle? O que nós vamos apresentar ao Senhor? Então esse Evangelho, ele então nos convida a poder não perder tempo, né? Mas nossa, tem grandes enfeites natais bonito por aí. Mas espera aí, está cheio de luz, é bonito sim, é bonito. Mas espera aí, para que essa luz, esses enfeites? Eles sinalizam, apontam para quê? Ora, no comércio por aí, né, nos shoppings, nas lojas, apontam para o consumismo. Mas o Natal não é isso. O Natal é nascimento, é um Deus que por amor veio fazer justiça, como a primeira leitura de hoje nos diz. É o cumprimento da promessa de Deus. Um Deus que se encarnou, se fez um de nós e veio ao nosso encontro, para poder então nos fortalecer, fazer justiça para cada um de nós e nos trazer salvação. Então, essas luzes de enfeite muitas vezes nos fazem perder o foco daquilo que realmente é o sentido do Natal. E nós, meus queridos amados irmãos, não podemos deixar que isso então faça parte da nossa vida. É preciso que nós então vivamos o Natal na sua essência, de celebrar aquele Deus então que veio, que vem e virá um dia, e nos convida a estarmos preparados diante dele de pé. Mas será que nós estamos de fato de pé? Iniciando um novo ano litúrgico, o que você fez nesse ano que passou, nesse ano litúrgico que passou, na sua vida de cristão, como está? O que você tem feito? Você tem de fato ali colocado a sua vida como a vida de Jesus, tentando se assemelhar a Ele? Ele é uma referência, é um exemplo para você? Então é uma oportunidade de poder recomeçar, e como é bom construir coisas novas. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos olhar para a segunda leitura de hoje, porque olha que interessante. Paulo então escreve para a comunidade de Tessalônica, e ele vai dizer o seguinte: olha só, vocês estão vivendo muito bem o amor, a fraternidade, mas não fiquem pensando que está pronto e acabado não. Façam uma progressão, melhore, ou como na linguagem digital, né? Faça um upgrade da sua vida. Enquanto cristão, evolua, avance, vá para águas mais profundas. Então é esse o convite que Paulo faz à comunidade e também para nós hoje. Não podemos achar: não, eu já rezo, já participo da comunidade, devolvo meu dízimo, faço minha doação, ajudo com isso, aquilo, outro. Mas podemos sempre ser melhores, podemos ir sempre além. Essa é a dinâmica da nossa vida. Poder então não conformar com aquilo que já está moldado em nós, mas sempre evoluirmos, avançarmos, para que assim então nós possamos transformar essa realidade que nos cerca, e que assim com certeza nós estaremos vivenciando, né, essa fé, não somente através de palavras, mas em atitudes, em gestos concretos, porque o mundo de hoje olha isso. Porque falar, temos muitas pessoas que falam, temos playlist, temos palestra, pregações, temos muitas pessoas nos canais de televisão, mas espera aí, em atitudes, aonde nós enxergamos o agir, a presença de Deus ali? É na comunidade, é na fraternidade, ajudando o irmão, é ali consolando os que estão sofrendo, visitando o enfermo, é nas pequenas coisas que Deus faz presente. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então dar um salto na nossa fé, dar qualidade à nossa fé, para que nós possamos então sermos cristãos melhores, mas não porque nós queremos ser melhor que o outro, mas queremos fazer o mundo melhor para o outro. Esse deve então ser a nossa motivação nesse início desse novo ano litúrgico. Que Deus então nos dê força, ânimo e coragem, e o Espírito Santo de Deus seja sempre a nossa força, para que nós possamos vencer as dificuldades que nós vamos enfrentar no decorrer da nossa vida. Porque não pense que seguir Jesus é fácil, não é.
É sinal de contradição, porque o mundo vai por um caminho e nós somos chamados a ir por outro caminho. E aí vai ter conflito, embate, mas em tudo isso Deus está presente e caminha ao nosso lado. Que nós possamos então fazer prevalecer sempre o amor e a esperança em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.